Mas, irmãos e irmãs, refletindo sobre o último culto do ano, da equipe Compromisso, do Ministério dos Casais, das famílias de nossa igreja, eu queria convidá-los a abrir as suas Bíblias, por favor, lá no Antigo Testamento, no livro de Josué. Josué, capítulo de número 7, versículos de 1 a 12. Então, Josué, capítulo de número 7, versículos de 1 a 12. Eu vou pedir para a Leia fazer a leitura para nós, para você de casa acompanhar, e você aqui da igreja também. Quem achou Josué aí, diga amém. Vamos ficar de pé, por favor? Josué 7, do 1 ao 12. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens de Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos e ficarmos da além do Jordão? Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante de seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás do teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque está prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo de sua barba o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, senão eliminar de vosso meio a coisa roubada. Amém. Obrigado, Leia. Vamos orar antes de você sentar? Põe a mão no coração aí, por favor. Pai querido, venha falar conosco nessa noite, Deus. Continua a ministrar a nós. Clareia, ó Deus, o nosso entendimento. Dê-nos paixão pela Tua presença. Ministra, ó Deus, a palavra viva sobre as nossas vidas e a vida dos nossos familiares. Nós pedimos unção, graça e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, o tema da pregação dessa noite é o pecado de Acã. Sua família pode estar em perigo. Repita comigo: o pecado de Acã, sua família pode estar em perigo. Amados, nós estamos diante de um texto bem diferente dos textos que nós costumamos ler. Nós estamos também diante de uma situação
bem interessante, pois a Bíblia tem palavra revelada para nós, e às vezes há alguns textos que não são tão conhecidos como esse. Talvez você já ouviu pregações sobre ele, e talvez vai ser alguma novidade para você. Mas mais do que ser uma novidade, eu quero falar sobre esse tema nessa noite. Um tema que nós não gostamos muito, que é falar de perigo e pecado. Às vezes, nós gostamos de ouvir só as promessas de Deus para a família. Elas são boas, elas são verdadeiras, mas também existe perigo, existe pecado, existe coisas das quais precisamos entender. Uma das coisas interessantes é que quando nós falamos de família, nós estamos falando de um elo ligado e abençoado por Deus. Lá em Efésios capítulo 5, quando Paulo vai falar de Cristo e a noiva, e que a gente usa esse texto para o casamento, ele também pode ser usado. Mas como Paulo disse, ele é um mistério. E um mistério, por mais que nós estudamos, nós possamos buscar entendimentos, nós não entendemos na sua totalidade. Quando Paulo fala que é um mistério, uma das coisas que ele está lembrando é que a ligação que tem entre família, sobretudo entre marido e mulher, é algo que transcende a questão de papel, a questão de cartório, a questão de formalismo legislativo. Sobretudo o casamento é algo espiritual, tanto que o apóstolo Paulo diz que quando um homem e uma mulher se casam, eles não são mais dois, eles se tornam apenas um. Isso é uma coisa misteriosa, isso é fantástico, isso é divino. Então a família, ela colhe dentro de casa todos os frutos da santidade, mas ela colhe dentro de casa também todos os frutos do pecado. Pois bem, nós vamos entender essa história. O texto aqui lido conta a história do povo de Israel. Lembramos que Moisés tinha morrido, Josué assume o povo, e o povo de Israel estava em constante vitória. Todas as batalhas que Israel enfrentava, Israel vencia. Se você observar, se você lembrar que o texto que foi lido, diz que quando Josué vai enfrentar o povo de Ai, ele fala, manda 3.000 homens lá, não precisa nem mandar muita gente, porque quem vai pelejar por nós é o Senhor. Acontece que dessa vez, o povo vai lá, 3.000 homens, e eles são derrotados. Eles são cortados ao fio da espada, e Josué não consegue, a primeiro momento, entender. Josué diz, mas o que aconteceu? Nós sempre vencemos as batalhas. Deus sempre conosco. E Deus então diz para Josué, alguém no meio de vocês pecou. Alguém no meio de vocês fez o que não deveria ser feito. E o nome desse homem era Acã. E qual foi o pecado de Acã? Acã trouxe consigo capa, ouro e algumas outras coisas da Babilônia, coisas oferecidas a Deus, a deuses pagãos. Só que no primeiro dia Deus não revela para Josué quem era. Deus só diz para Josué que alguém estava em pecado. Mas ele não revela para Josué quem era, porque Deus estava dando uma chance para aquele homem se arrepender. Só que Acã não se arrependeu.
Então Josué vai para a oração e Deus diz para ele: olha, chama o pessoal aí para frente que eu vou mostrar para você quem é o autor do pecado que está fazendo com que Israel seja derrotado. E aí, se a gente prosseguisse lendo o capítulo 7 de Josué, nós veríamos que Acã foi morto, ele e toda a sua família. Mas ele demorou para confessar e para entender o pecado. O que eu quero dizer com isso, irmãos e irmãs? Se hoje é um culto da família, o que isso tem a ver com o tema que nós estamos a abordar? A primeira coisa que nós aprendemos quando fazemos o curso de profissão de fé é que o pecado é individual. O pecado é individual. Só que eu aprendo com a história de Acã que o pecado é individual. Mas a consequência do pecado pode ser estendida para a família. Isso é muito complexo, mas o texto aqui deixa claro. Diz o texto: então eles foram derrotados porque alguém, esse alguém nós já sabemos que era Acã. Então eles foram derrotados pelo pecado de Acã. E a gente pensa, quando a gente casa, quando a gente tem a nossa esposa, esposo, os nossos filhos, a gente diz assim: não, o pecado meu é problema meu. Quando a gente está dentro de uma igreja, a gente diz assim: não, o pecado meu é problema meu, não é problema da igreja. Mas nós nos esquecemos que somos um corpo. Nós nos esquecemos que a nossa vida de santidade ou a vida de pecado influencia diretamente em nossa comunidade. E nós nos esquecemos que a nossa vida, se ela estiver em pecado, ela influencia na nossa família. Ela pode levar a nossa família inteira à derrota. Mesmo o caso que aconteceu aqui com Acã. A nação de Israel foi prejudicada pelo pecado de Acã. Então eu quero que você aprenda uma coisa nessa noite: o pecado é individual mesmo. Eu não respondo pelo seu pecado, e nem você pelo meu, mas a consequência do seu pecado pode e vai respingar na família, e vai respingar na igreja. Se não for assim, o Senhor não tinha dito para o próprio Josué: santificai-vos que amanhã farei maravilhas no vosso meio. Santificai-vos é plural, é coletivo. Santificai-vos que amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Então nós aprendemos que, como família, nós cristãos temos duas famílias: a família do sangue, a família de sangue, e a família da fé. Nós aprendemos que nós temos a corresponsabilidade, nós somos corresponsáveis. Como você disse: eu cuido da minha vida, cada um cuida da sua vida, o que eu faço, o que eu deixo de fazer é problema meu. Essa é uma frase que não deveria sair da boca de crente, porque o que nós fazemos ou deixamos de fazer não é só um problema nosso. A vida de santidade do pastor da igreja é o reflexo da sua comunidade, quer nós gostamos disso ou não. A vida de santidade da comunidade é o reflexo na vida de seus pastores, quer nós gostamos disso ou não. Porque nós somos um corpo. E o corpo, lembra Paulo, se um dedinho mindinho está sofrendo, todo o corpo sente as dores.
Então, o pecado é individual, mas as consequências podem ser coletivas. Acã fez o povo de Israel ser derrotado. E Deus usa uma expressão forte para dizer para Josué: olha, você precisa arrancar o pecado do vosso meio. Talvez você aqui nessa noite, ou você que está nos ouvindo, pergunte assim: por que as coisas não estão fluindo na minha família? Será que não existe pecados escondidos dentro da sua casa? Será que o marido não peca escondido da mulher, a mulher escondida do marido, os filhos escondidos dos pais, os pais escondidos dos filhos? Será que você... Uma das pesquisas que saiu esse ano, começo do ano agora, começo do ano que nós estamos acabando, sobre pornografia, né, que diz que na pandemia o índice de pessoas que tiveram acesso à pornografia foram 3 vezes mais do que nos períodos normais. Isso é fácil de compreender. As pessoas ficaram mais dentro de casa, as pessoas assistiram mais televisão, as pessoas usaram mais os smartphones, os celulares. E a pesquisa diz que 3 vezes mais esse ano, pessoas que nunca acessaram conteúdos pornográficos, acessaram pela primeira vez. Será que você, homem, que dá aquela olhadinha rápida em uma pornografiazinha, e você diz: isso não tem nada a ver, isso não vai trazer consequência nenhuma para o meu filho, para minha esposa, isso não tem nada a ver, isso é um problema meu. Você pode estar colocando toda a sua família em maus lençóis, justamente por estar tendo um pecado escondido. É por isso que a Bíblia ensina, e Charles Spurgeon dizia: melhor é confessar tentação do que confessar pecado. Mas nós não levamos isso a sério. Só que a Bíblia mostra lá em Tiago: confessai pecados uns aos outros, a fim de sermos, o que, irmãos? De sermos curados, perdoados, restaurados. Mas a gente tem coragem de confessar pecado? A gente tem coragem de contar a grandeza. Confessar pecado? Nem sempre. Mas quem não confessa a tentação vai ter que lidar com o pecado. Porque quando você confessa: olha, irmão, eu preciso de oração, eu estou sendo tentado nessa ou naquela área. Quando você confessa os seus pecados diante de Deus, diante de um irmão, de alguém de confiança, não qualquer um, mas alguém que você possa confiar, você está proclamando cura sobre a sua vida. Se Acã procura Josué quietinho e conta para Josué: olha, Josué, essa batalha aí que nós perdemos foi minha culpa, eu estava com objetos roubados, Acã não teria sido morto. Mas, como Acã resolveu esconder o pecado, foi morto Acã e toda a sua família. E esse é outro ponto que eu gostaria de abordar. É interessante a gente observar, por que não foi morto só o Acã? Tendo em vistas que foi Acã quem roubou. Tendo em vistas que foi o próprio Acã quem roubou os objetos, não foi a sua esposa, não foi os seus filhos. Mas o marido é o responsável maior pela sua família. Veja, aqui eu não estou dizendo que o marido é mais importante do que a mulher. Isso é bobagem. Jesus estabeleceu papéis. Mulher tem seus papéis, homem tem os seus papéis. Eu não estou falando de lavar louça, não. Lavar louça não é papel de homem nem de mulher, é dos dois.
Tirar o lixo da casa não é papel nem de homem nem de mulher, é dos dois, é cooperação. Eu estou falando de coisas muito mais profundas. Mas Deus não coloca o homem e a mulher em disputa. Deus estabelece papel. Agora, o maior responsável pelas nossas casas somos nós. Quem? Somente o homem? Não. Quem tem mais maturidade espiritual. No caso, por exemplo, tem um casal na Bíblia chamado Abigail e Nabal. Nabal era um orelhudo. Só fazia besteira, ia fazendo uma grande besteira. Ia lutar contra o exército de Deus através de Davi. Abigail chegou e foi até Davi, levou um presente para Davi. Depois, Davi, o marido dela é insensato, ele é morto. Então, quem é o líder espiritual da casa? Quem tem mais discernimento. Quem tem mais fé. Quem discerne as questões espirituais. Não é disputa, não. É que a pessoa que tem mais maturidade vai ajudar o outro. Mas em algum momento, ninguém é bom o tempo todo. Se você tem uma habilidade, sua esposa tem outra, em algum momento você vai ajudar ela, em outro ela vai ajudar você. E assim é a vida. Mas acontece que o líder espiritual da casa está diante de uma batalha. O diabo quer destruir a nossa casa e a nossa família. E de repente ele conta com pecados escondidos, pecadinhos de estimação que a gente ama, que a gente gosta, que a gente passa anos e anos e não larga dele. De repente você é um cristão, dá o dízimo, vem na igreja, faz tudo certo, quase tudo certo, mas você tem um pecadinho escondido que está acabando com a sua vida, está acabando com a vida da sua família. Está fazendo você ser derrotado, porque Deus não quer que nós sejamos derrotados. Deus quer que nós sejamos vitoriosos. E de repente você pergunta, por que as coisas não estão dando certo na minha família? Por que as coisas não estão dando certo na minha casa? Porque existem pecados escondidos. Essa mensagem não é para dizer para você que todas as lutas na sua vida são consequência de pecado. Claro que não. Há lutas que é tratamento de Deus, que é permissão. Há lutas que fazem parte da vida. Mas o que eu estou dizendo é que o seu pecado influencia na vida da sua família e na vida da sua igreja. Você pode concordar ou não, mas é que o texto está nos ensinando. Os nossos pecados não são problemas única e exclusivamente nossos. Por que não são? Porque não vivemos sozinhos. Somos casados, ou quem não é casado aqui, vive na comunidade. E a comunidade coletiva, sentido de comunidade, né? Coletivo, o coletivo influencia no todo. E é por isso, o individual, aliás, influencia no coletivo. E é por isso que a gente diz, só teremos igrejas fortes quando tivermos famílias fortes. Qual o pecado que você tem escondido? Escondido de Deus? É impossível. Mas você pode esconder das pessoas. E de repente, a crise de Acã seja a sua. Você sabe que Deus está te dando oportunidade de arrependimento. Mas você finge que o negócio não é com você. A mesma coisa, irmãos, o lado bom é que, se o pecado influencia a sua vida de santidade influencia na vida da sua família. Amém, queridos? Amém? A vida de santidade influencia. Uma das igrejas que eu fui pastor, eu conheci um rapaz que levei ele para dar um testemunho da Assembleia de Deus, acho que era do Ministério Belém, lá em São Paulo. Conheci ele no ônibus, convidei ele para dar ficamos amigos e tal, convidei ele para dar um testemunho na igreja. Era um culto de testemunho, quarto domingo.
E ele contou uma história muito interessante. Ele disse que ele foi um grande bandido. Roubava, usava drogas, roubava o próprio pai, fazia tudo que não prestava. E ele disse que um dia ele entrou numa casa para roubar, estava saindo com televisão nas costas, o dono da casa chegou. E o dono da casa sacou uma arma e deu 4 tiros. Ele tentou se proteger com a televisão, deu 4 tiros nele. Um pegou na perna e tal, e acho que um pegou nas costas, um lugar perigosíssimo. Ele foi para o hospital, teve 3 meses na UTI, e por milagre de Deus, ele se recuperou. E ele disse que daí ele ficou assustado, né? Não é para menos. Foi para a igreja. E um dia ele estava orando lá na igreja. E Deus falou para ele assim. Usou, aliás, um profeta para falar para ele, para dizer o seguinte: sabe por que você está aqui? Porque aquelas balas que foram disparadas na sua direção era para matar você. E sabe por que elas não mataram? Porque exatamente na noite em que você foi atingido com aquelas balas, a sua mãe estava em oração de joelhos, clamando a Deus pela sua vida. Você não morreu por causa das orações da sua mãe. Então é evidente, irmãos, que a nossa vida influencia tanto para o bem quanto para o mal na nossa família. É evidente que a vida do pastor, da pastora, influencia na vida da sua igreja. Isso não tem nada a ver, eu faço aqui o meu trabalho lá em casa, né? A gente brinca às vezes entre pastores, né? Ah, hoje é minha folga, hoje eu não sou pastor. A gente pode não ser pastor na folga, mas a gente é cristão. E como cristão, a gente precisa viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Deus te convida nessa noite, irmão, irmã. Tire o pecado do seu meio. O pecado, o salário do pecado é a morte. Tira o pecado da sua casa. Tira o pecado que está escondido. Muito bem, 7 chaves. Mas isso tem feito uma ruína na sua vida, na vida da sua família, que você não imagina. Tira o pecado. Não brinca com ele não. Não brinca com ele não. Filho, o pecado que você faz escondido do seu pai. Filha, o pecado que você faz escondido do seu pai, da sua mãe, vai refletir na sua vida lá na frente. Vai refletir. Agora, pode ser que não. Porque o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Que a gente possa aprender, como Acã, a gente possa ser diferente de tudo que Acã fez. Não esconder pecado, mas viver uma vida santa, influenciando a nossa família, em nome de Jesus.